Albert Einstein é um dos principais cientistas da história da humanidade. Suas ideias e teorias revolucionaram a física e ajudaram e ainda ajudam a solucionar vários mistérios da ciência. Mas você conhece sua história? Confira 12 curiosidades sobre a vida de Albert Einstein. Albert Einstein nasceu na cidade de Ulm, no antigo reino de Württemberg, no jovem Império Alemão, em 14 de março de 1879, curiosamente no dia do Pi, uma importante constante para o mundo da matemática. Porém, essa data comemorativa só foi criada em 1988 e é celebrada todo dia 14 de março. Isso porque, no calendário americano, o mês vem antes do dia, formando 3,14, o número de Pi. Einstein era membro de uma família de judeus asquenazes não praticantes. Apesar disso, ele tinha bastante interesse em religião quando pequeno. Porém, tudo mudou quando passou a se interessar por ciência, mais ou menos aos 12 anos de idade. Em uma carta de 1954, endereçada ao filósofo alemão Erich Gutkind e leiloada por 11 milhões de reais em 2018, Einstein diz não ser religioso, mas também não era ateu. Ele dizia que esse assunto é muito vasto para nossas mentes, e que não sabia como se definir nesse sentido. O pai de Albert Einstein tinha uma empresa de equipamentos elétricos, e queria que seu filho fosse engenheiro elétrico. Contudo, o jovem alemão optou pela física, indo estudar na Suíça, na antiga Escola Politécnica Federal Suíça, atual Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Foi na universidade que Einstein conheceu sua primeira esposa, Mileva Maric, a única mulher que frequentava na época as aulas de matemática e física na instituição. Até hoje, não se sabe se são verdadeiras as histórias de que Mileva teve participação na elaboração das teorias de Einstein. O que se sabe é que ela era formada em matemática, e que seu marido tinha o costume de enviar os cálculos para profissionais da área para a realização de uma revisão mais apurada. Mas até hoje, não se sabe se alguma teoria de Einstein teve o dedo de Mileva, ao menos na revisão dos cálculos. Albert Einstein se formou em física em 1900, adquiriu a cidadania suíça em 1901 e em 1905, seu ano miraculoso, publicou uma série de artigos que mudaram o mundo. O mais importante deles foi o artigo em que ele desenvolveu a teoria especial da relatividade, ou a teoria da relatividade restrita, que é uma descrição da física do movimento na ausência de campos gravitacionais. Mas ele também publicou artigos sobre o efeito fotoelétrico, o movimento browniano e a equivalência entre massa e energia, criando a fórmula mais famosa de todos os tempos, E igual a mc², onde E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz no vácuo. Esses 4 artigos, publicados em um intervalo de 6 meses, revolucionaram a ciência, fazendo de Einstein um físico até então desconhecido e um dos físicos mais famosos do mundo. Apesar de ter sido publicado apenas em 1915, já em 1907, Einstein dava seus primeiros passos para a criação da teoria da relatividade geral, uma teoria que tentava conciliar a gravidade newtoniana com a relatividade restrita. Anos mais tarde, a teoria da relatividade geral se tornaria um dos pilares da física moderna, juntamente com a mecânica quântica, um ramo da física que Einstein tinha certas críticas. Em 1915, Einstein publicou sua famosa teoria, a teoria da relatividade geral, e revolucionou o mundo da física e outras áreas do conhecimento humano. De acordo com Einstein, o universo é composto por 4 dimensões: altura, largura, profundidade e tempo, ou em outras palavras, pela malha espaço-tempo. Assim, de acordo com a teoria da relatividade geral, a massa e a densidade de um corpo no espaço deformam o tecido espaço-tempo, o que explica a atração que certos corpos exercem sobre outros, rejeitando, portanto, o paradigma newtoniano cartesiano, ou seja, aquela física clássica pensada por Newton há alguns séculos. A partir dessa publicação, Einstein se tornou muito popular, ultrapassando o grande conhecimento acadêmico, sendo conhecido pela população geral e se consagrando como um dos maiores cientistas da história da humanidade. Em 1925, Einstein veio ao Brasil e visitou algumas instituições científicas, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Oswaldo Cruz. Em um passeio pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o cientista escreveu uma nota para o jornalista Assis Chateaubriand, dizendo: "O problema que minha mente formulou foi respondido pelo céu luminoso do Brasil."
em referência à observação do eclipse solar observado na cidade de Sobral, no Ceará, em 1919, que comprovou a tese de que a luz de uma estrela seria curvada pela gravidade do Sol, dando base à teoria da relatividade geral. Essas observações do eclipse em Sobral foram feitas pelos cientistas Andrew Crumlin e Charles Davidson. No começo de 1933, Einstein fazia uma viagem aos Estados Unidos quando o Partido Nazista passou a governar a Alemanha. Ele decidiu não retornar ao país de origem, e após sua escolha, o governo alemão confiscou todas suas propriedades por ele ser judeu. Pouco tempo depois, quando visitou a Bélgica, Einstein foi ao consulado alemão no país, entregou seu passaporte e renunciou à cidadania alemã. Em seguida, mandou cartas renunciando a todas as instituições alemãs que fazia parte que tiveram algum envolvimento com o regime nazista. Em abril do mesmo ano, o governo alemão publicou uma série de leis que proibiam judeus de ocuparem cargos públicos, incluindo lecionar em universidades. No início da Segunda Guerra Mundial, ainda em 1939, vários cientistas fugiram da guerra e da perseguição na Europa. Começaram a surgir rumores entre os mais importantes cientistas de que o governo alemão estaria desenvolvendo um programa de armas nucleares. E por isso, Albert Einstein, e juntamente com o cientista húngaro Leo Szilard, escreveram uma carta ao governo americano informando sobre a situação e como a equivalência de massa-energia poderia ser usada para a obtenção de energia e fabricação de armas nucleares. A partir disso, o governo americano criou o Projeto Manhattan, cujo objetivo era desenvolver a bomba atômica antes da Alemanha. No entanto, Einstein era pacifista e não participou desse projeto. Na verdade, ele apenas alertou o governo americano e assinou um documento sobre o projeto. Os primeiros exemplares úteis foram utilizados em agosto de 1945 nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. A famosa foto de Albert Einstein mostrando a língua foi tirada em 14 de março de 1951, no dia de seu aniversário de 72 anos, quando ele saía de uma comemoração no Princeton Club, em Nova Jersey. Ao seu lado estava Frank Idelot, diretor do Instituto de Estudos Avançados dos Estados Unidos, e sua esposa, Marie Jeanette. Na ocasião, vários jornalistas tentaram tirar uma foto do gênio, e por isso existem outros registros do momento, mas nenhum deles ficou tão famoso quanto a foto da língua. Após sua morte, em 18 de abril de 1955, o patologista Thomas Stoltz Harvey removeu ilicitamente o cérebro do cientista para preservá-lo e estudá-lo, e tentar descobrir a origem de tamanha inteligência. O cérebro de Einstein foi dividido em 240 pedaços, preservado em parafina e formol, e seus restos mortais foram cremados e jogados ao longo do rio Delaware. Esse procedimento da retirada do órgão para estudos foi feito sigilosamente, e foi descoberto apenas em 1978. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Léo, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Em breve, trarei vídeos com mais frequência, mas tudo depende do apoio de vocês. Se você tem alguma sugestão para o canal, escreva aqui nos comentários. Talvez seu assunto de interesse seja o assunto do próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.